Como plantar, crescer e podar rosas. Guia de cultivo de rosas cobre tudo o que você precisa saber, desde o plantio até a poda das flores. Também compartilhamos nossas recomendações sobre os melhores tipos de rosas para cultivar, bem como dicas sobre o controle de pragas comuns de rosas, como os besouros japoneses. Sobre rosas. A flor do nascimento de junho é a rosa. E não é surpreendente, pois os arbustos de rosas costumam estar no seu melhor durante este mês, mas muitos tipos florescerão do final de maio até o início do outono. Os arbustos de rosa vêm em uma variedade de formas, desde rosas trepadeiras a roseiras em miniatura. Uma maneira de agrupar rosas em classes é de acordo com a data de introdução. Rosas velhas, também chamadas de rosas antiquadas, e rosas antigas, são aquelas introduzidas antes de 1867. Essas são as rosas exuberantes e invariavelmente perfumadas encontradas nas pinturas de antigos mestres. Existem centenas de variedades de rosas antigas, cuja robustez varia, oferecendo opções para climas quentes e amenos. Rosas híbridas modernas, introduzidas após 1867, são robustas, de longa floração, extremamente robustas e resistentes a doenças, e criadas para cor, formato, tamanho e fragrância. As rosas chá híbridas, com uma grande flor em uma haste longa, são um dos híbridos mais populares. Espécies ou rosas selvagens são aquelas que crescem selvagens há milhares de anos. Estas rosas selvagens foram adaptadas aos jardins modernos e geralmente florescem da primavera ao início do verão. A maioria das espécies de rosas tem flores únicas. Por Catherine Boeckmann. Rosa cor de pêssego. Pixabay. Compartilhado. Facebook, Twitter, Pinterest e o e-mail Print Friendly. Nosso guia de cultivo de rosas cobre tudo o que você precisa saber, desde o plantio até a poda das flores. Também compartilhamos nossas recomendações sobre os melhores tipos de rosas para cultivar, bem como dicas sobre o controle de pragas comuns de rosas, como os besouros japoneses. Sobre rosas. A flor do nascimento de junho é a rosa. E não é surpreendente, pois os arbustos de rosas costumam estar no seu melhor durante este mês, mas muitos tipos florescerão do final de maio até o início do outono. Os arbustos de rosa vêm em uma variedade de formas, desde rosas trepadeiras a roseiras em miniatura. Uma maneira de agrupar rosas em classes é de acordo com a data de introdução. Rosas velhas, também chamadas de rosas antiquadas, e rosas antigas, são aquelas introduzidas antes de 1867. Essas são as rosas exuberantes e invariavelmente perfumadas encontradas nas pinturas de antigos mestres. Existem centenas de variedades de rosas antigas, cuja robustez varia, oferecendo opções para climas quentes e amenos. Rosas híbridas modernas, introduzidas após 1867, são robustas, de longa floração, extremamente robustas e resistentes a doenças, e criadas para cor, formato, tamanho e fragrância. As rosas chá híbridas, com uma grande flor em uma haste longa, são um dos híbridos mais populares. Espécies ou rosas selvagens são aquelas que crescem selvagens há milhares de anos. Estas rosas selvagens foram adaptadas aos jardins modernos e geralmente florescem da primavera ao início do verão. A maioria das espécies de rosas tem flores únicas. Veja 3 rosas fáceis para iniciantes. Escolher entre todas as possibilidades pode ser uma tarefa assustadora. Não tenha pressa e passeie pelos viveiros para apreciar a beleza das rosas. Plantio. Quando plantar rosas. Se você encomenda rosas de raiz nua de uma empresa de vendas pelo correio, faça o pedido tendo em mente a data de plantio. Rosas de raiz nua devem ser plantadas logo após chegarem. Eles geralmente são enviados no início da primavera, quando as plantas estão totalmente dormentes, bem antes de terem se espalhado. Eles vão parecer um feixe de gravetos na chegada. Observe que eles não estão mortos, simplesmente dormentes. Verifique se o material de embalagem está úmido e mantenha-os em local fresco e escuro até a hora de plantar. Em regiões mais frias, plante rosas de raiz nua assim que o solo estiver apto na primavera. Em regiões mais quentes, plante rosas de raiz nua no início da primavera ou no final do outono, desde que a planta esteja dormente. Se você estiver comprando rosas em vasos, é melhor plantá-las no final da primavera para obter melhores resultados. No entanto, você pode plantá-los em quase qualquer momento durante a estação de crescimento, apenas certifique-se de mantê-los bem regados, especialmente durante o verão, selecionando e preparando um local de plantio. Plante rosas onde elas recebam um mínimo de 6 horas de sol por dia. O sol da manhã é especialmente importante porque seca as folhas, o que ajuda a prevenir doenças. As rosas que crescem sob o sol parcial podem não morrer imediatamente,
mas enfraquecem gradualmente, produzindo flores abaixo da média e hibernando mal. Lembre-se de que a luz muda conforme o ângulo do sol muda ao longo da temporada. Se você mora na metade norte dos Estados Unidos, escolha um local que ofereça sol o ano todo. Quanto mais sol você tiver, mais flores suas plantas produzirão. Na metade sul dos Estados Unidos, escolha locais com um pouco de sombra à tarde. Isso protege as flores do sol escaldante e ajuda as flores a durar mais tempo. Se você mora em um clima mais frio, considere plantar rosas perto da fundação de sua casa. Isso fornece às plantas algum grau de proteção no inverno. As passarelas também são bons locais, desde que haja sol. Se você está planejando ter várias rosas, certifique-se de não aglomerar-se. Uma boa circulação de ar ajuda a prevenir doenças fúngicas, como o oídio e oídio. As rosas precisam de um solo que drene bem, mas mantenha a umidade por tempo suficiente para que as raízes absorvam um pouco. Um dos piores erros que você pode cometer é não fornecer drenagem adequada. Rosas não gostam de pés molhados e frios. Rosas gostam de solo argiloso e solto, inclinando-se mais para a areia. Muita argila e as raízes podem ficar encharcadas. Se você não está começando com um solo frouxo e argiloso, precisará fazer algumas alterações. As rosas preferem um solo com pH ligeiramente ácido entre 5,5 e 7,0. Um pH de 6,5 é ideal para a maioria das hortas caseiras. Um teste de solo preciso dirá onde está o seu pH atualmente. Solo ácido, azedo, é neutralizado pela aplicação de calcário finamente moído. Solo alcalino, doce, é tratado com enxofre moído. Saiba mais sobre corretivos de solo. Plantando rosas. Use luvas resistentes para proteger as mãos de espinhos espinhosos. Tenha uma mangueira ou balde com água e todas as ferramentas de plantio por perto. Mergulhe as rosas de raiz nua em um balde de água por 8 a 12 horas antes de plantar. Podar cada cana de volta para 5 botões por cana. Qualquer cana mais fina que um lápis deve ser removida. Se plantar rosas cultivadas em recipientes, afrouxe as raízes antes de plantar. Ao plantar a rosa, certifique-se de cavar um buraco muito maior do que você acha que precisa. Para a maioria dos tipos, o buraco de plantio deve ter cerca de 15 a 18 polegadas de largura e adicione bastante matéria orgânica, como composto ou esterco envelhecido. Regue abundantemente após o plantio. Monte solo solto ao redor das hastes para proteger a rosa enquanto ela se aclimata em seu novo local. Alguns veteranos recomendam colocar um quadrado de 10 centímetros de gesso cartonado e um prego de 16 centavos no orifício para fornecer cálcio e ferro, ambos apreciados pelas rosas. Não amontoe as rosas se você planeja plantar mais de uma roseira. As rosas devem ser plantadas separadas por cerca de 2/3 da altura esperada. Rosas velhas de jardim precisarão de mais espaço, enquanto rosas em miniatura podem ser plantadas mais